Do Rei da Glória, do Senhor Jesus, dele que vive, que nos dá motivos para crer, para ter esperança, pois estamos seguros nas mãos dele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Faz mais ou menos um mês que eu preguei o último sermão pela manhã, teve uma noite também, e nós abordamos o livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós falamos sobre viver com fidelidade num mundo distante de Deus. Nós vimos que a cultura, o ambiente em que nós vivemos, não é um ambiente neutro. Pelo contrário, ele tem suas muitas influências e cada vez mais ele tenta influenciar não só aqueles que vivem sob o governo do mundo, mas também aqueles que estão debaixo do governo do Senhor, se nós não vigiarmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho, uma vez que nós falamos dessas batalhas, desses conflitos reais que começam na cultura e nos seus valores, diferentes daqueles que são os nossos valores, assim como Daniel e seus amigos enfrentaram durante o período do exílio na Babilônia, ver não só os embates talvez mais teóricos, mas também os embates com pessoas reais, que nos põem à prova, que testam a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, sim, mas que pedem também respostas da vida dos crentes nessas situações. A verdade é que o Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas não é qualquer sabedoria que convém aos filhos de Deus. Nem é com qualquer resposta do mundo que se responde a esses conflitos reais, num mundo de valores distintos, com pessoas que testam a nossa fé também. Assim, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. A intenção não é fazer série não, hein, pastor? Mas é porque realmente é uma palavra que veio do Senhor e complementa aquilo que nós iniciamos. Daniel 2. Nós vamos fazer uma leitura que não vai ser do início ao fim. Eu vou ler e vou pedir para que os irmãos acompanhem. Nós vamos ler alguns trechos, porque esse texto ele é um pouco mais extenso e ele tem pelo menos dois focos, um sentido histórico e um sentido profético. Ele tem uma profecia e nós não vamos hoje, nessa ocasião, abordar o teor da profecia. Nós hoje vamos tratar esse foco histórico do texto. E assim nós vamos ver o que o Espírito do Senhor quer trabalhar com o coração do seu povo nessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. E nós suplicamos ao Senhor a Tua iluminação do Teu Espírito sobre o nosso coração, sobre o meu e sobre toda a igreja. Nós precisamos do Senhor, dependemos da Tua iluminação, para que a Tua palavra, Senhor, lida, seja aplicada ao nosso viver, para que nós possamos desfrutar de todo o conselho da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler os versículos de 1 a 23, e depois darei um salto ao 46 e 49, tá? Que complementam essa porção. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo.
Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram-lhe: diga o rei o sonho aos seus servos, e daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. 9. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado ao rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Leiam comigo do 20 ao 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Para terminar, versículo 46 ao 49. Encontraram? Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, todos. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Palavra do Senhor. Nós já oramos. Meus irmãos, no texto que lemos, estamos diante de um embate. Daniel está frente ao rei soberano de todos os tempos. Para ele, Nabucodonosor era o grande rei da história. O rei entre os impérios da terra que se firmaram, e esse rei havia dominado
como nós falamos na última ocasião, também o povo judeu, e levado cativos a Daniel, aos seus amigos, a muitos nobres, e tinha colocado Daniel e seus amigos numa posição privilegiada de aprender e buscar conhecimento e exercer também o seu ofício, uma profissão diante deles. Daniel, agora, não mais diante da disputa entre as iguarias do rei, mas estava diante do próprio rei, Nabucodonosor, o rei de todos, se julgava o rei de todos os deuses. Mas não só isso, na frente também de todos os magos, de todos os sábios, de todos aqueles que detinham o conhecimento e talvez daqueles até que o haviam instruído durante esse tempo, desde que havia chegado à Babilônia. A realidade é que não só estava diante do rei e dos sábios, mas também de algo mais profundo, diante daquilo que eles julgavam ser a sabedoria dos deuses. O próprio nome do rei Nabucodonosor era uma homenagem ao deus Nabu, o rei da sabedoria babilônico. No entanto, esse grande rei da sabedoria se via perturbado pela ignorância diante de um sonho que lhe era totalmente incomum e que ele desde o início entendeu que não era uma mensagem comum, mas era uma mensagem dos deuses. Assim, nos versículos 3 em diante até o 14, nós vemos que, apesar de estar confuso e de não entender aquilo que se tratava, o rei parece demonstrar um pouco de sabedoria, e dessa talvez a gente saiba um pouco, a gente chama um pouquinho da nossa malandragem, digamos assim, né? Coisa que o carioca às vezes costuma talvez até se orgulhar, que é, ele sabia que estava diante de pessoas inteligentes e sábias e que muito provavelmente diante da revelação do sonho poderiam combinar alguma resposta entre si, e assim, temendo ser ludibriado e estando um passo à frente deles, Nabucodonosor dá uma sentença dura, uma sentença que é típica daqueles que são tiranos nessa vida, daqueles que gostam de não só expressar os seus valores diferentes aos valores de Deus, mas expor isso num embate direto aos filhos de Deus, com um caráter opressivo e duro, e expõe diante tanto dos sábios da Babilônia como diante de Daniel essa sentença, a morte, a condenação e também a perda de tudo que eles tinham. Tudo lhes seria como um monturo, como um grande lixo, uma grande demolição, tudo lhes seria tirado. A verdade é que muitas dessas batalhas reais da nossa vida não só nos colocarão realmente diante de disputas teóricas sobre conceitos, sobre valores, sobre como viver, mas nos colocarão diante de pessoas que também testarão a nossa fidelidade e compromisso diante do Senhor. Muitas vezes nos colocando em situações em que as quais parece não haver saída, assim como acontecia nesse momento. E é assim que Daniel aparece para nós, diante de uma hostilidade a qual ele não provocou, diante de um cenário totalmente absurdo e desproporcional. Que respostas haveriam para os filhos de Deus diante dessa sentença, desse conflito, ou até mesmo que respostas diante de uma perseguição? Daniel, então, a partir do versículo 15, aparece para nós numa defesa. Diante de Arioque, o oficial do rei, Daniel se porta de forma oposta a tudo o que aconteceu até o momento. Ele se porta com prudência, com sabedoria e bom senso. Tudo aquilo que faltava ao rei. E então ele busca entender uma forma de responder a essa situação. E aqui nós vemos, logo no versículo 16, algo muito interessante sobre a atitude de Daniel.
Ele pede justamente aquilo que o rei parecia não mais aceitar, que era uma prorrogação do tempo. Daniel pede ao rei um prazo e então ele daria a interpretação. E é interessante para nós o seguinte, que no versículo 17 nós temos de cara já uma lição preciosa. Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, mas não para simplesmente jogar conversa fora, nem para resmungar da situação. Eles colocaram tudo isso diante do Senhor Deus em oração. A postura de Daniel, ela revela para nós uma coisa também fundamental. É que no capítulo 1, nós vemos no texto que Daniel ele havia recebido o dom de interpretar sonhos. O grande problema é que nós não sabemos se Daniel já tinha noção, naquele momento, se ele tinha ou não essa capacidade de interpretar sonhos. Porque não é assim que o autor nos mostra. Assim como é na nossa vida também. Você não tem certeza absoluta sobre todas as coisas como elas vão acontecer ao certo. Hoje para nós talvez seja muito mais fácil olhar e ver que Daniel passou por essa situação e achar, tranquilo, Deus respondeu, foi tudo muito bom, Daniel seguiu o script e foi lá. Não foi isso que aconteceu. Assim como nós, Daniel não sabia o que aconteceria naquilo que se passava. Fica mais fácil para a gente, uma vez que a gente já sabe o final, né? Mas aqui nós podemos ver que se Daniel não sabia do dom que possuía, essa era uma grande demonstração de fé, porque confiou plenamente que o Senhor daria a provisão para sair desse embate, quando ele já não tinha mais como buscar respostas. A segunda implicação é que se Daniel não sabia disso, então Daniel mostrou a sua dependência de Deus. Ou melhor, primeira, se Daniel não sabia, demonstrou fé. Segunda era que se Daniel sabia que ele havia recebido esse dom, ele confiava que Deus era o responsável por trazer a resposta no momento certo. De Deus viria a interpretação e não da sua própria capacidade de sair disso. Isso nos é provado justamente pelo fato de que ele não busca de imediato responder nada. O seu movimento é buscar os seus amigos e assim irem buscarem juntos a Deus pela solução. Aqui, Deus faz então o que é surpreendente e jamais foi visto em toda a história. Até então, Deus já havia concedido alguns dons de interpretação de sonhos, como por exemplo na história de José. Talvez você se lembre que José interpretou o sonho de Faraó, e antes disso, na prisão, ele havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. Mas aqui há uma mudança de patamar muito significativa. Jamais em toda a história alguém teve o poder de não só interpretar o sonho, como também de revelar o sonho. Apenas Deus tinha esse poder. E aqui para nós é que fica evidente o fato de que, mais uma vez, não é Daniel o grande super-herói dessa história, mas é o próprio Senhor Deus. Ele é o grande herói dessa história. É a sua graça e o seu caráter misericordioso, o seu agir divino e soberano, que não só concedeu o sonho ao rei, mas também deu a Daniel a interpretação e a capacidade de revelá-lo, para que a sua glória, Ele, que é o Senhor de toda a glória, e o Senhor da história, como cantamos, pudesse revelar que a sua sabedoria é infinitamente superior à sabedoria desse mundo ou a qualquer sabedoria dos deuses daquela terra. O Senhor, o Deus dos céus, o Deus de Daniel, é quem usaria de tudo isso para dobrar até aquele mais resistente
até Nabucodonosor, que se julgava o rei dos reis, o Deus dos deuses, para mostrar que só o Senhor, o Deus de Daniel, o nosso Deus, é verdadeiramente o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, diante dessa batalha, não foi a destreza, a sabedoria de Daniel, diante desse conflito, não foi a sua grande inteligência ou capacidade, embora ele tenha sido sim um homem notável diante do Senhor, mas foi a graça do Deus Altíssimo que o salvou e que revelou a glória do Senhor, dobrando até a língua daquele que se julgava o maior entre os homens. Diante da graça recebida, nós vamos ver nas atitudes de Daniel as respostas que também nós, crentes, que não somos tirados ou arrebatados por Deus dos problemas desse mundo, mas assim como Daniel, mesmo não conhecendo ainda exatamente quais são todos os contornos e as respostas das situações imediatas, nós temos a certeza de que o verdadeiro Deus sobre todos, o verdadeiro Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, tem para nós um final garantido, e que Ele sim pode conduzir o nosso coração para responder de forma adequada a toda e qualquer batalha nesse mundo. Assim, hoje eu quero tratar com vocês sobre essa perspectiva, sobre as respostas do crente ao mundo distante de Deus. Se na primeira foi como viver com fidelidade nesse mundo distante de Deus, hoje nós vamos falar sobre as respostas dos crentes a esse mundo distante de Deus. Vamos dar uma olhada mais uma vez nos versículos 19 a 23. Versículo 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel, o quê? Bendisse o Deus do céu. Em primeiro lugar, a resposta de Daniel, então, daquela que era até o momento a maior batalha da sua vida, o momento em que ele tinha que realmente contar com algo que fosse muito superior a tudo ao qual ele sozinho era capaz de responder, o momento em que só Deus poderia responder, havendo recebido a resposta e a graça de Deus, a sua resposta para as batalhas desse mundo, a primeira delas começa com a adoração a Deus. Essa é a nossa primeira resposta também, a nossa adoração. Esse é o ponto em que muitas vezes o nosso coração também costuma falhar no nosso viver. Diante dos problemas em que enfrentamos, nós somos muito ágeis e somos muito fervorosos diante de Deus, enquanto a gente ainda não saiu do problema. Quando tudo parece se fechar diante de nós, a gente entende que precisa correr para o Senhor, se nós não temos uma resposta para dar. O problema é quando nós recebemos a resposta do Senhor e o nosso coração começa a se sentir farto, começa a achar que também foi um pouco do nosso jeito, também é um pouco da nossa maneira de responder, das nossas habilidades que são realmente capazes. Quando o livramento vem, quando recebemos a graça de Deus, infelizmente muitos de nós têm falhado em retornar a Deus com louvor e gratidão que fluem dos seus lábios, mas não só disso, do viver. Talvez você vá se lembrar naturalmente de quando o Senhor Jesus esteve diante de 10 leprosos e Ele os curou. E Ele os mandou ir e apresentarem-se aos sacerdotes. E quando eles se apresentaram e atestaram a sua cura, todos eles voltaram, não foi? Não foi isso. Só um voltou. Só um bendisse ao Senhor. Só um adorou e contemplou o Rei da Glória diante dos seus olhos. A verdade é que muitos têm provado a graça de Deus, mas não têm voltado para reconhecer o Rei da Glória e a viver de forma adequada diante da graça recebida.
E quando eu digo viver de forma adequada, eu digo o fato de que nós somos capazes de receber graça do Senhor e manifestar um viver igual, do mesmo jeito como nós vivíamos sem receber a graça do Senhor. Por isso nós vemos muita gente que vive sempre os mesmos ciclos de problema, porque mesmo recebendo a graça de Deus, rejeitam o Senhor nos seus corações e não glorificam ao Deus das suas vidas. Como o pastor Hernandes gosta de dizer, eles querem as bênçãos do alto, mas não querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Eles querem benefícios de Deus, querem até as respostas de Deus, mas não querem o compromisso com Deus, não querem o louvor da glória de Deus. A resposta de Daniel vai na contramão disso. A sua adoração revela que Deus tem algo muito mais maravilhoso para aqueles que desfrutam da sua comunhão, para aqueles que desfrutam de um relacionamento verdadeiro com o Senhor e que recebem graça suficiente em tudo o que precisam, mesmo que passem pela dor, e assim retornam com lábios, muitas vezes, embora feridos da batalha, mas lábios jubilosos, e encontram louvor no seu rosto, pois Deus tem nos sustentado todos os dias. Daniel respondeu então com o louvor e a consagração da sua vida ao Deus da glória. Segundo, os versículos 24 a 28, esse nós não lemos no início, então, por favor, atenção nesse ponto. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça. Até aí por enquanto. A segunda resposta de Daniel, mediante a graça do Senhor, que lhe revelou o sonho e lhe deu o livramento, que lhe deu a salvação, é o seu testemunho diante de todos, de que essa glória pertence ao único Deus verdadeiro. Daniel não só bendisse ao Senhor com seus lábios e retornou em gratidão, mas também testemunhou com fidelidade que toda essa obra é uma obra da graça do Senhor. Daniel foi a Arioque para ser levado ao rei, já tendo a resposta, e é até um pouco contrastante a atitude entre Arioque e Daniel nesse ponto. Se você perceber, Daniel naquele momento estava no centro das atenções. Ele era o homem que tinha a resposta. Ele tinha aquilo que poderia satisfazer ao rei e evitar a morte de tanta gente. Arioque, por sua vez, o oficial do rei, na verdade não tinha muita coisa. Ele se deparou com Daniel já com o dever de cumprir o seu ofício e matar os sábios, mas é Daniel que se apresenta para ele com uma resposta. Entretanto, Arioque se apresenta ao rei de uma forma mais pomposa. Se você perceber, ele se apresenta para o rei, ali no versículo 25, entrando depressa e dizendo: eu achei entre os filhos de Israel. A verdade é que ele não achou coisa alguma. Foi o Senhor Deus que havia colocado nos filhos de Israel, no coração de Daniel,
o desejo de buscar ao Senhor e obter sim a resposta. Daniel, mesmo no centro das atenções, então, diferentemente da postura de Arioque, ele não tenta usurpar qualquer tipo de glória para si. Pelo contrário, a sua postura é humilde. O seu coração não deseja o reconhecimento, mas pelo contrário, ele exaltou o Deus dos céus e o louvou e o glorificou diante daquele homem que era temido por todos, ao qual talvez você e eu teríamos muito receio antes de dizer: existe um Deus maior do que você. Daniel não precisava de muita coisa para ser exaltado naquele momento. Daniel podia simplesmente seguir o script, o roteiro, e contar o sonho. Deus revelou mesmo para ele. Ele daria a resposta correta. Mas a postura de Daniel não é essa. Daniel não usurpou essa glória, nem obteve reconhecimento para si. Mas Daniel testemunhou e exaltou o Deus dos céus, para que a sua glória fosse exposta diante de todos, diante daquele que era o maior, para que também esse reconhecesse com a sua língua, com seus joelhos dobrados, e clamasse, como ao fim nós sabemos que existe somente um verdadeiro Deus dos céus, capaz de dirigir e governar todas as coisas, esse que é o Senhor das nossas vidas. Daniel não buscou então nenhum tipo de autopromoção, ao contrário das respostas que o mundo tenta colocar diante de nós como sendo as respostas adequadas diante das dificuldades. E como isso fala forte para nós. Se você hoje tem a oportunidade de estar trabalhando, ativo no mercado, você vai ver que poucas coisas são tão vendidas como o fato de que você tem que ser o grande protagonista da sua história. Você tem que ser aquele cara que sabe vender e se promover. Não adianta você simplesmente fazer um bom trabalho. Você tem que saber vender o seu trabalho, mostrar como você tem características que podem lhe colocar numa posição de ascensão. Vocês acham que se ele também não vendesse o seu jabá nesse momento, ele também não seria honrado? O rei havia prometido. Aquele que interpretasse receberia grandes coisas, prêmios, poderes, e Daniel até recebeu. Mas Daniel não buscou receber essas coisas. Daniel não obteve para si essa autopromoção, esse desejo de ser recebido e aceito, ou de ganhar algo com isso. Pelo contrário, Daniel sabia que desejar o sucesso do seu nome acima do nome de Deus poderia ser um caminho sem volta para o seu fim. Então Daniel responde com humildade, demonstrando a esse mundo que não há uma resposta melhor, mesmo diante desses embates mais duros, com pessoas duras diante de nós, talvez de chefes duros, de situações que a nossa fé, a nossa comunhão vai ser provada, do que responder com a verdade de que somente Deus é verdadeiramente o Senhor que sustenta as nossas vidas e capaz de responder às coisas às quais nós nos deparamos. Nós devemos sempre lembrar, irmãos, que tudo isso só é possível uma vez que nós estamos satisfeitos em Deus. E nós falamos um pouco sobre satisfação nessa manhã na escola bíblica, sobre um coração que não é cobiçoso, mas um coração que é satisfeito e contente no Deus que preenche plenamente aquilo que precisamos. Portanto, as nossas respostas diante das batalhas da nossa vida, ou até diante dessas situações em que talvez se promover diante de alguém possa nos exaltar, em que talvez dar uma pequena atropelada em alguém pelo caminho, para que o nosso nome seja lembrado. Nesses momentos nós precisamos levar
lembrar que muito mais preciosa para nós é a nossa comunhão verdadeira com o Senhor, que satisfaz o coração. E isso para nós, a glória desse Senhor refletida num viver humilde, para nós é suficiente diante do Deus de toda a glória. Em terceiro lugar, primeiro nós falamos sobre adoração, segundo, sobre testemunho. A terceira resposta de Daniel é uma resposta de serviço. E aqui nós passamos pelo versículo 24, que nós já até lemos, mas eu vou relembrá-lo. Diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhes disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel havia recebido a graça de Deus e revelado o sonho ao rei e a sua interpretação, e encontrou o favor do rei. Nos versículos 46 a 49, que nós também lemos, nós vimos que o rei se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e disse a Daniel: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Aquelas alcunhas às quais ele antes usurpava para si, ele reconhece que ele não é ninguém e exalta o Deus dos céus diante do testemunho de Daniel. E Daniel poderia ter dado o seu testemunho por ali, mas Daniel não foi apenas um instrumento da graça para si ou para os seus amigos, mas também, inclusive, para todos aqueles sábios da Babilônia que pregavam outras respostas ou sabedorias diferentes desse mundo. A resposta de Daniel foi o serviço a Deus e também aos homens, mesmo aqueles que soariam para nós como sendo os nossos inimigos ou os inimigos de Deus. E de fato eles haviam rejeitado Deus em seus corações, porque eles serviam a outros deuses. Mas Daniel é um canal da graça de Deus para abençoar a vida deles. Aqueles magos haviam fracassado, estavam a ponto de perder a sua vida, e Daniel poderia ter pensado em: ó rei, livra-me a mim, livra-me aos meus amigos, mas a esses todos, você os vê, eles não têm respostas, dê o fim que desejares a eles. Mas Daniel reconhece que aquilo não é dele, na verdade. Como isso vem do Senhor, isso não poderia parar nele, tampouco nos seus amigos, mas a graça do Senhor precisava transbordar também a alcançar mesmo aqueles que eram, a princípio, os inimigos de Deus. Porque Daniel sabia que grande foi a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Grande foi o favor de Deus que o salvou por sua graça, somente por isso. Assim, Daniel também é um instrumento de graça para a salvação daqueles que também estavam prestes a perder as suas vidas. Daniel não abriu mão de nenhum dos seus valores para isso. Daniel não concordou com absolutamente nenhum tipo de sabedoria ou resposta daqueles magos. Daniel não precisou se juntar a eles nesse sentido. Da mesma forma, também nós não somos, para ser agentes de Deus, chamados a comprometer os nossos valores. Deus nos chamou para sermos exatamente quem somos, filhos de Deus, para testemunhar a sua graça e servir a esse mundo com o amor e a graça que recebemos do Senhor. Com a mesma misericórdia que recebemos do Pai, devemos também colocar o nosso coração disposto a servir com misericórdia nesse mundo, e assim revelar a glória do Deus todo misericordioso e todo poderoso. Daniel foi um canal da genuína sabedoria, da genuína graça de Deus, diante de um mundo quebrado por valores que são totalmente diferentes e que fazem com que pessoas
que têm esses valores diferentes sejam capazes até de nos colocar nessas situações. Situações que talvez nos pareçam insuportáveis, situações desproporcionais, mas ainda assim, um coração grato, um coração que entende a misericórdia que recebeu, é um coração disposto a retribuir misericórdia nesse mundo. Assim nós podemos também pensar, temos sido instrumentos de Deus para abençoar as pessoas ao nosso redor? Quantas pessoas que você julga serem os inimigos de Deus, aqueles que fazem as coisas não só por oposição teórica a Deus, mas que são capazes, ou talvez já tenham, promovido algum tipo de ação contrária a você na sua vida? Você já se colocou de verdade com disposição a orar pelo perdão a essas pessoas? Se hoje você tivesse a mesma oportunidade de dar uma pequena atropelada e deixá-las pelo caminho, você faria isso ou você estenderia misericórdia? O Senhor tem nos chamado a responder com misericórdia. E a nossa comunhão com Deus faz toda a diferença. Quando percebemos na nossa relação com Deus justamente aquilo que nós já recebemos, o dom mais precioso, Deus já proveu, a sua misericórdia e a sua salvação para nós, por meio do seu Filho Jesus. E é aqui que podemos perceber que há realmente um paralelo entre essas respostas de Daniel, as suas batalhas, com o Evangelho e as nossas batalhas. É que o Evangelho não é sobre nós, ele é sobre Deus, sobre o Deus de toda a graça e misericórdia, que estende o seu favor para aqueles que reconhecem que dependem dele para viver, daqueles que não têm mais saída para a sua salvação pelos seus próprios meios, mas que já renderam o seu coração nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que enviou o seu Filho unigênito para nos libertar do pecado, das trevas, da separação eterna com Deus, mas para nos trazer a vida e vida plena no seu nome. Nada além da intervenção de Deus poderia salvá-lo, e por isso Deus é realmente o grande herói dessa história, como é o grande herói e Senhor da nossa história hoje, porque nada nos poderia salvar de quem nós realmente somos, do nosso pecado, se nós caminhássemos segundo os nossos próprios conselhos, sobre as nossas próprias respostas e sabedorias, ou ainda, se você adotasse algum conselho e sabedoria desse mundo para viver. Isso nos aponta para o Senhor naturalmente, para o Senhor que intervém na história. Assim como Deus interviu na história de Daniel, o Senhor intervém também na nossa vida e intervém nas falsas respostas que o mundo tenta nos enganar, na falsa teologia que talvez pareça encantar o nosso coração de que nós somos capazes. A verdade é que o Senhor Deus destronou a falsa teologia dos babilônios naqueles dias, porque eles diziam que, assim como hoje alguns dizem, que diante de nós não existem deuses que habitem diante dos homens, mas nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e nós desfrutamos na vida desse Senhor, desse Verbo que se fez carne, um mediador presente, um mediador que foi tentado e provado diante de homens difíceis e terríveis, que atentaram contra a sua vida, mesmo dizendo estar agindo, talvez até debaixo da lei de Deus. Jesus enfrentou esses homens. Talvez você enfrente pessoas difíceis até na casa do Senhor. Lembre-se, entretanto, que a vingança não é sua. A vingança pertence ao Senhor. Ou ainda, lembre-se que você deve orar. Você deve retribuir com misericórdia e não pagar o mal com o bem. Ou melhor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem.
A verdade, irmãos, é que assim como Daniel, nós precisamos em todo o tempo da graça do Senhor, se queremos realmente responder adequadamente a essa obra tão grande de salvação que o Senhor fez em nossas vidas. E para nós, Daniel, é claro, é um bom tipo e um bom exemplo das atitudes e das respostas, como nós vimos. Daniel, sim, testemunhou com adoração, Daniel respondeu com seu testemunho, Daniel respondeu com serviço. Mas quem mais respondeu com serviço, senão Jesus de Nazaré, o nosso Senhor? Jesus conhecia a sua história e ele sabia que ele não seria livrado da cruz. Entretanto, ele respondeu com adoração, respondeu com o seu testemunho, com a glória do Pai e o seu serviço, indo à cruz, entregando-se em favor de gente como você e eu, de gente pecadora, destituída da glória de Deus e que precisa de graça suficiente para viver na comunhão eterna com o Pai. E nós obtemos isso somente por meio do Deus provedor, do Deus que proveu a Daniel e do Deus que provê as nossas vidas. Deus proveu o seu único Filho, esse que é verdadeiramente o Senhor e herói das nossas vidas, esse que foi à cruz sabendo que não tinha amigos com que pudesse dividir a madrugada, diferente de Daniel, que encontrou amigos até encontrar uma resposta do Senhor. Jesus foi ao Getsêmani e orou e não encontrou alguém que vigiasse com ele. Daniel foi diante dos poderosos e do Rei dos Reis dos seus tempos, sabendo que já tinha encontrado a resposta certa e que seria livre pelo Senhor. Mas o Senhor Jesus foi diante dos poderosos do Império Romano, do Império dos Impérios, e sabia que o seu destino era a cruz. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, serviu, e Ele mesmo disse que não veio ao mundo para ser servido, mas veio para servir, e serviu o seu corpo, serviu o seu sangue na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha, para que você e eu possamos hoje confiar no seu nome, e mesmo diante das maiores tribulações, das pessoas mais difíceis dessa vida, das situações que colocam a nossa fé à prova, a nossa comunhão à prova, possamos permanecer com as respostas que Deus requer de nós. Adoração que vem de um coração grato, que reconhece a graça recebida na cruz do Calvário, de um coração que testemunha com fidelidade, que não tem receio de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não desfrutar da autopromoção, mas que persevera até o fim. E também o Senhor que nos faz servir como resposta à sua graça maravilhosa, como nós cantamos nessa manhã. Todas elas frutos da obra de Deus e frutos também da comunhão com Deus. Assim eu queria concluir. Talvez você vá se lembrar, talvez não, alguns são um pouquinho mais que nem eu. Na primeira ocasião, em Daniel 1, nós fizemos uma aplicação com um desafio de, assim como Daniel se privou das iguarias do rei e esteve íntegro, de abrirmos mão de um ciclo de pecado que feria a nossa integridade e fidelidade do Senhor. Mas hoje, sabendo que a nossa comunhão é preciosa com o Senhor, que Jesus morreu por essa comunhão, eu gostaria de desafiá-lo, assim como desafio ao meu coração também nessa manhã. O Senhor nos desafia a abrir mão de algo nosso, de algo que é pensado, talvez algum tempo mesmo, de um tempo pensado para o nosso bem, para o nosso lazer, para o nosso conforto. Talvez você
tenha sempre um tempo estimado para assistir televisão, acompanhar as Olimpíadas, ver o resumo do dia. Talvez seja alguma outra coisa. Não abra mão de estar com a sua família, tá? Por favor. Mas separe um tempo para a sua comunhão com o Senhor. O desafio de viver em comunhão mais intensa com Deus. O desafio de sacrificar um pouco daquilo que talvez vise a nossa promoção, o nosso bem, para promover a glória do Senhor no nosso coração. Ore sobre isso e ore sobre as oportunidades que Deus tem dado no seu viver para que você testemunhe a glória do Senhor e exerça misericórdia que revele aquele que é o seu Salvador, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Vamos orar?